Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. O Dia da Ação de Graças, que em inglês se chama o Thanksgiving Day, é um feriado nos Estados Unidos e no Canadá e que tem sido observado como um dia de gratidão a Deus pelos bons acontecimentos que as pessoas receberam durante o ano passado. O primeiro dia de Thanksgiving ou de Ação de Graças foi celebrada no ano de 1621 numa área de Plymouth, em Massachusetts. Isto foi porque os peregrinos, no ano anterior, não tinham tido muita comida e muitos deles morreram durante o inverno. Quase 50% da população de peregrinos nessa área, nessa vila de Plymouth. E por isso, eles então, no ano a seguir, tiveram um excelente verão, com umas boas plantações, e então resolveram, ao fim desse ano, isto é, ao outono, que no hemisfério do norte é há cerca do fim do ano, de novembro, dezembro, ao outono, decidiram então fazer esta ação de graças. Isso foi, como disse, há cerca de 400 anos atrás. Cerca de 150 anos atrás, no ano de 1863, o então presidente dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, declarou para que a quinta-feira do mês de novembro seria um dia nacional da ação de graças. E isso ainda é hoje comemorado nos Estados Unidos. Talvez você não saiba, mas no Brasil, o presidente Gaspar Dutra instituiu um Dia Nacional de Ação de Graças no Brasil, através da Lei 787, no dia 27 de agosto de 47, há cerca de uns 65 anos atrás, e que foi feito por sugestão do embaixador Joaquim Nabuco. E há cerca de 50 anos, em 1966, a Lei 5.110, no Brasil, estabeleceu que a comemoração do Dia da Ação de Graças no Brasil se daria na quinta-feira de novembro. Isto é, na quarta semana, em que há da quinta-feira da quarta semana de novembro. Ora, queridos irmãos, dar graças a Deus não é simplesmente só uma lei num país. Dar graças a Deus é uma coisa que nós, como cristãos, devemos de fazer de livre vontade. E deve ser uma coisa que deve ser uma prática diária na nossa vida. E há muitas coisas que devemos ou podemos estar gratos. Você pense, o que é que você pode estar grato a Deus pelo que Ele faz por você? Por exemplo, damos graças a Deus pelas refeições que comemos. Mas há tantas coisas que podemos estar gratos a Deus que Ele faz por nós. E você sabe o que é que você pode ou deve estar grato a Deus. E gratitude, ao fim de contas, é uma coisa que é bem agradável a Deus. É digamos assim, um sacrifício de um aroma agradável a Deus. E por isso hoje, queridos irmãos, eu quero olhar ou visitar 4 coisas que devemos estar gratos a Deus. E está claro, há muitas mais. Estou simplesmente a dar um exemplo de 4 coisas que devemos estar gratas a Deus. E, ao longo dessas 4 coisas, vamos ver 4 maneiras de como podemos demonstrar essa gratitude a Deus. Ora, para começar, devemos nos lembrar que todos nós, fomos chamados, como verdadeiros cristãos, fomos chamados deste mundo. Fomos chamados por Deus para sairmos deste mundo e para vivermos de uma maneira diferente. Nós fomos chamados, digamos assim, da escravidão do pecado deste mundo. Porque
tínhamos a pena da morte sobre nós. Tínhamos a pena da morte. E fomos convidados e chamados por Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, para sairmos deste mundo e vivermos uma vida nova, sem termos a pena da morte à nossa volta. E por isso, o primeiro ponto que eu quero sublinhar hoje, pelo qual devemos estar gratos e demonstrar gratitude, é que devemos estar gratos por estarmos livres da escravidão do pecado. E esta escravidão do pecado é simbolicamente na Bíblia como sairmos do Egito, porque o Egito é simbolicamente, nesta analogia, representado como o pecado. E esta libertação do pecado é feita a nós pela graça de Deus, que é através do sacrifício de Jesus Cristo. Então, olhem comigo, se faz favor, em Romanos, capítulo 6, versículo 12. Romanos, capítulo 6, versículo 12. Diz assim: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Porquê? Porque já não somos escravos ao pecado e, por isso, não vamos praticar o pecado. Não reine o pecado, portanto, em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçam às suas paixões, as paixões da carne, às fraquezas da carne. Não obedecemos a estas, porque não estamos debaixo da escravidão do pecado. E continuando um bocadinho mais adiante, no versículo 14, diz assim: porque o pecado não terá domínio sobre vós. O pecado não tem domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei. Isto é, vocês não estão debaixo da pena da lei. Vocês não estão debaixo da condenação à morte, porque a lei de Deus diz que se vocês pecam, vocês estão condenados à morte. E nós não estamos debaixo dessa condenação à morte, não estamos debaixo dessa pena da lei, não estamos debaixo da lei, mas sim estamos debaixo da graça. Isto é, da graça de Jesus Cristo, de Deus, através de Jesus Cristo, porque Deus deu o seu único Filho, Jesus Cristo, deu a sua vida por nós, para nos libertar desta escravidão do pecado. E por isso que agora estamos libertados desta escravidão do pecado, de graça, pela graça de Deus. Não vamos agora permitir que o pecado reine no nosso corpo, como lemos no versículo 12. Estamos libertados da pena da morte, isto é, da pena que a lei diz que existe a quem pecar, a quem quebrar as leis de Deus. E continuando então no versículo 15 de Romanos 6. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? Não. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da pena de morte da lei? Não. De modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servos para a obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos. Nós não somos escravos do pecado. Nós somos agora escravos de obedecer às leis de Deus, aos caminhos de Deus. Estamos libertados do pecado, estamos libertados da pena da morte. Seja do pecado para a morte, porque o pecado nos dá a pena da morte, ou da obediência para a justiça. Estamos debaixo da obediência, de graça, pela graça de Deus. Estamos debaixo da graça de Cristo e esta graça nos tirou da pena da morte e nos pôs debaixo da obediência a caminho do que é justo, da justiça. Mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado,
Contudo, viestes a obedecer de coração à forma de doutrina a que fostes entregues, e uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos de justiça. Vocês são servos de obedecer a Deus agora. Não somos escravos. Fomos libertados pela graça de Jesus Cristo por dar a sua vida por nós e o seu sangue por nós. Fomos libertados da escravidão, do pecado. Posto de outra maneira, Deus nos libertou da escravidão do pecado, ou, digamos assim, Deus nos tirou da escravidão do Egito. Deus nos tirou da escravidão do Egito. E vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 e 7. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 6 e 7. Diz assim: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Este é o primeiro mandamento da lei de Deus, dos 10 mandamentos. O primeiro mandamento, que diz assim: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei do Egito. Queridos irmãos, Jesus Cristo é o nosso Salvador, que nos tirou da escravidão do pecado, desta casa de servidão do pecado. Foi Jesus Cristo que nos tirou, tal como foi Jesus Cristo, o Deus do Antigo Testamento, que tirou os israelitas do Egito. É o mesmo Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Jesus Cristo é o nosso Deus. E Ele é quem nos salva. E por isso é Deus que nós glorificamos, que nós adoramos, que nós respeitamos, que nós louvamos. A primeira lei dos 10 mandamentos reconhece quem é o nosso Salvador. Quem é que nos salvou da escravidão? E diz: não tenham outros deuses. E, queridos irmãos, nós temos um estudo muito detalhado acerca da verdadeira história de Jesus Cristo. Um estudo com muitas escrituras e provas para você estudar a Bíblia com este guia de estudo, em excesso de 110 páginas de estudo detalhado da verdadeira história de Jesus Cristo, que eu recomendo que você peça do nosso site e que leia e estuda para ver se as coisas são de facto assim, como os bereanos estudaram, para ver se as coisas são de facto assim. E por isso, queridos irmãos, temos que estar gratos. Devemos demonstrar uma gratitude a esta ação de Deus através do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Salvador. E por isso, vemos que a gratitude está muito ligada ao reconhecimento de quem é o Deus que nos salvou, e dando esta glória e louvor a Ele. Por isso é que o primeiro mandamento diz: eu sou o Deus que te tirei da escravidão, do pecado. Por isso, não tenhas outros deuses. Este é o primeiro mandamento. E, queridos irmãos, mantenham a marca aí em Deuteronômio 5, porque vamos voltar a Deuteronômio 5 um bocadinho mais adiante. Mas agora queria que virassem para Jeremias capítulo 9. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e a 26. Diz assim: assim diz o Senhor, Jeremias 9, 23. Não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto,
em me conhecer. Nós sabemos que é o nosso Deus, o nosso Salvador, que é Jesus Cristo. E saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia e juízo e justiça na terra. Jesus Cristo vai vir para a terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores para fazer misericórdia e juízo e justiça na terra durante o mundo da manhã, durante o milénio. Porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada quando nós reconhecemos que o conhecemos, nós reconhecemos quem Ele é e sabemos que Ele é o Senhor. E esse, ao fim de contas, é o primeiro mandamento da lei de Deus. Por isso, a nossa, digamos assim, a maneira de demonstrar esta gratitude, a nossa resposta, digamos assim, em gratidão, será de pôr Deus primeiro em tudo na nossa vida. Pôr Deus primeiro em tudo na nossa vida. Vejam, por exemplo, em Marcos capítulo 12, Marcos capítulo 12, versículo 28 a 34. Marcos 12, 28 a 34. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe qual é o principal de todos os 10 mandamentos. Respondeu Jesus, o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior que estes. Disse o escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, que há só um Deus, ou como diz na Almeida Revista e Corrigida, e não há outro senão ele. Que amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força, e amar ao próximo como a si mesmo, excede todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele tinha respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. Queridos irmãos, pôr Deus primeiro na nossa vida é uma maneira de demonstrar a gratitude ao que Ele nos fez. Isto é, de nos tirar da escravidão, de nos tirar do pecado. E por isso, reconhecer que Ele é o nosso Salvador e o adorar e o glorificar e o louvar. E o pôr primeiro Ele na nossa vida para o nosso bem. É Ele com quem nós devemos que desenvolver um bom relacionamento. E porquê? Porquê? Porque, queridos irmãos, quando nós estamos libertados da escravidão é um trabalho pesado, sempre, todos os dias. Quando estamos libertados da escravidão, então temos descanso. Temos descanso. E por isso, devemos de estar gratos ao descanso que Deus nos quer dar. Devemos de estar gratos ao descanso que Deus nos quer dar. E como eu disse há pouco, para manterem uma marcazinha aí em Deuteronômio 5, vejamos então de volta Deuteronômio 5, versículo 12 a 15. Deuteronômio 5, versículo 12 a 15. Diz assim: guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. Ora, o sábado é o dia de descanso. 6 dias trabalharás, mas o 7º dia é um feriado. É um dia de descanso. Um dia de folga pago por Deus. De graça. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem o animal algum teu, nem o estrangeiro nas suas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu
Porquê? Porquê? Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito. Porque te lembrarás que foste um escravo do pecado neste mundo pecaminoso. E que o Senhor, que é Jesus Cristo, o teu Deus, te tirou dali. Sim, Jesus Cristo, através do seu sofrimento, da sua morte, de dar a sua vida por nós, através do seu sangue, nos tirou com mão poderosa e braço estendido. Queridos irmãos, não podia ser uma mão mais poderosa e um braço mais estendido do que Ele dar a sua própria vida por nós. Pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia do sábado. Por causa disso, Deus te ordenou, guarda o sábado. Queridos irmãos, o que está a dizer aqui, porque Jesus Cristo morreu por vocês, porque Jesus Cristo agora morreu por vocês, vocês precisam de guardar o sábado. Não é como pessoas dizem, porque Jesus Cristo nos libertou, agora não precisamos guardar o sábado. É exatamente o oposto que diz aqui nos 10 mandamentos. Porque o Senhor teu Deus te ordenou para que guardasses o dia de sábado. Não te esqueças que Deus, o teu Salvador, Jesus Cristo, com uma mão poderosa e braço estendido, dando a vida própria dele, te tirou do pecado. E por isso é que ele te ordenou para guardares o sábado, para descansares. Te tirou desta escravidão de trabalhar sempre e te deu a oportunidade de descansares. O sábado, o descanso do sábado é uma benção. É uma benção e é uma oportunidade para de construirmos, edificarmos, desenvolvermos um relacionamento melhor com Deus e com cada um. É um tempo de congregarmos-nos com Deus e com o seu povo. Queridos irmãos, leiam comigo, se faz favor, em Êxodos 29. Êxodos 29. 42 e 43. Êxodos 29, 42 e 43 diz assim: Este será o holocausto contínuo por vossas gerações à porta da tenda da congregação. Isto é onde a igreja se reúne. Perante o Senhor, onde vos encontrei para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. Vocês, quando vão ao culto, no sábado, aí Deus virá para estar conosco, porque pela glória dele, nós somos santificados. A glória de Deus nos santifica. Queridos irmãos, nós acreditamos no dia do sábado, do pôr do sol ao pôr do sol, da sexta-feira ao pôr do sol, até ao sábado ao pôr do sol, que é o que a Bíblia indica. Temos um guia de estudo em grande detalhe, uma vez mais com umas quase 80 páginas, estudando da Bíblia. E por isso, usem este estudo para verificar se de facto as coisas são assim. Nós guardamos o sábado. E através do sábado, a presença de Deus neste dia nos santifica. Tal como santificou o dia, a presença de Deus neste dia nos santifica. Queridos irmãos, é uma benção para nós termos este tempo dedicado a Deus e dedicado a estarmos perante a presença de Deus neste dia. E por isso é que Paulo, em Hebreus capítulo 4
Hebreus capítulo 4. Diz assim no versículo 9. Portanto, resta um repouso sabático, um sabatismo, a guarda de um dia de sábado, noutras palavras, para o povo de Deus. Resta a guarda do sábado para o povo de Deus. Mas, queridos irmãos, lembrem-se que a guarda do sábado é um encontro, é uma reunião com Deus. E Deus vai a este encontro e vai estar lá presente. E você vira as costas e não vai lá? Queridos irmãos, você afronta ou despreza a Deus quando Ele vai ao encontro marcado, fez uma marcação de se encontrar consigo nesse dia e você não aparece? Isso é respeito a Deus ou não? E, queridos irmãos, o descanso do sábado é simbólico para mais coisas do que simplesmente o sábado. É simbólico para mais coisas do que simplesmente o sábado. Mas vejam, em Hebreus capítulo 10, versículo 25. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Não deixemos de congregar-nos como é o costume de alguns. Infelizmente é o costume de alguns que sabem que é o sábado, que se devem de congregar com irmãos da mesma fé. E, então, não se congregam, não se reúnem. Perdão. E então, não se congregam. Queridos irmãos, não deixemos de congregar-nos, como é o costume de alguns, no dia de sábado. E façamos admoestações, isto é, encorajemos uns aos outros, tanto mais quanto vês que o dia se aproxima. O dia em que Deus vai fazer contas. O dia de juízo se aproxima. E por isso ainda mais importante agora de nos fazermos. Queridos irmãos, Deus nos dá o sábado. E Ele diz que se vai estar connosco, se vai reunir connosco nesse dia. O ponto interessante é que o sábado representa ainda mais, como lê em Hebreus capítulo 4, representa que Ele vai estar connosco no milénio. Vai viver connosco na terra no milénio. E por isso, o sábado aponta para o descanso milenial da terra, em que a terra vai ter um descanso nesse milénio. E as pessoas e o mundo inteiro vai ter um descanso destas guerras, estes problemas que tivemos durante estes 6 dias mileniais. Vamos ter um descanso no 7º dia milenial. E por isso, queridos irmãos, o sábado aponta para o milénio, mas também aponta para além do milénio, para o maravilhoso reino de Deus, em que nós vamos ter um descanso eterno. Por isso, o sábado existe para nós e tem um grande significado. E devemos estar gratos por este descanso que Deus nos deu. E por isso devemos guardar o sábado, porque aponta que há uma sombra para coisas vindouras. E por isso, a nossa demonstração de gratitude por este descanso que Deus nos dá é através de honrarmos e observarmos o sábado da maneira que Deus nos manda guardá-lo, e estando presente à sua Assembleia, que é comandada por Ele, para estarmos com Ele e com o povo dele. E, queridos irmãos, quando estamos com o povo dele, é que reconhecemos que somos uma família espiritual. E o terceiro ponto, que devemos estar gratos, como pontos de gratitude a Deus pelo que Ele faz a nós, devemos estar gratos
pelo significado de família. Porque temos uma família física, mas isso também é uma sombra da família espiritual da qual nós viremos a ser um dia. E por isso, devemos estar gratos pela família física e espiritual. Vejam comigo, se faz favor, em 1 João, capítulo 3. 1 João, capítulo 3. Versículo 1 a 3. Diz assim: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de facto somos filhos de Deus. Isto é, filhos e filhas. Por esta razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, quando Jesus Cristo vier, seremos semelhantes a Ele, a Jesus Cristo, porque haveremos de vê-lo como Ele é, com a sua glória toda. Queridos irmãos, é uma benção este conhecimento de que vamos ser parte da família de Deus. Vamos ser filhos dele, da família dele. E por isso diz no versículo 3, e assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança, assim como ele é puro. Esta é a maneira de demonstrar a nossa gratitude por sermos filhos e filhas de Deus, é purificarmos-nos para ser como Ele é, puro. Queridos irmãos, estamos gratos pelas nossas famílias físicas? Por exemplo, vejam comigo, se faz favor, em Provérbios capítulo 18. Provérbios capítulo 18. Versículo 22. Diz assim: O que acha uma esposa, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor. E sim, o que acha um marido, acha o bem e alcançou a benevolência do Senhor igualmente. Queridos irmãos, o nosso esposo ou a nossa esposa é uma coisa boa. É uma benevolência do Senhor. É uma benção. Eu estou grato a Deus pela esposa que Deus me deu. Ela me ajuda. Ela me mantém direitinho. Me mantém humilde. Ela sabe corrigir-me quando eu preciso de correção. E, queridos irmãos, é bom. Todos nós temos um esposo ou esposa, se você é um homem ou mulher, está claro, e por isso é uma benção, principalmente se esse esposo ou esposa é um crente. Queridos irmãos, também temos filhos e netos e filhas e netinhas e várias pessoas nas nossas famílias, primos, etc. E devemos estar a curar estas divisões nas famílias. Porque a família, ao fim de contas, é o centro, de uma maneira física, é o centro de onde existe um amor para com outros, uma emanação de amor para com os outros. Ou pelo menos devia de ser. Devia de ser. E por isso, queridos irmãos, estamos gratos pelo significado da família, mas estamos gratos pelo significado espiritual da família, porque a família física é só uma sombra da família espiritual. Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2, Hebreus capítulo 2 e no versículo 10. Diz assim: Porque convinha que aquele, Jesus Cristo, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, sim, tudo existe por causa de Jesus Cristo e por Ele, conduzindo muitos filhos à glória. Jesus Cristo
conduz muitos filhos à glória. É por Jesus Cristo. Aperfeiçoar-se por meio de sofrimentos, o autor da salvação nossa. O autor da salvação. O pioneiro, o autor, o líder da nossa salvação, que é Jesus Cristo. Para quê? Para nos trazer à glória. Como diz assim, conduzindo muitos filhos à glória. Queridos irmãos, devemos estar gratos por sermos parte da família de Deus e por termos um irmão mais velho como Jesus Cristo, que é o autor da salvação. É o Deus da salvação. Por quem, como diz, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. Ele é o Criador. E Ele é o nosso Salvador. E Ele nos traz à glória. Nos vai trazer à glória. Queridos irmãos, quando olhamos ao mundo e vemos pessoas que se tornam líderes de nações e pessoas que pessoas olham a eles como líderes de nações ou de organizações ou coisas assim, é muito triste ver quando esses líderes fazem certos erros enormes. Porque quando fazem esses erros enormes, depois não são respeitados e perdem essas posições de liderança. Pelo menos quando não há corrupção no governo, ou no país, ou na nação. Por isso, essas pessoas perdem essa posição, perdem essa autoridade. Porquê? Porque não se mantiveram puros. Por isso é que a nossa resposta de sermos leais a Jesus Cristo, que Ele é o autor da nossa salvação. Ele é o que é, digamos assim, o irmão mais velho desta família, que nos abriu o caminho para sermos filhos e filhas dele. Por isso, para o respeitar, para demonstrar a nossa gratitude pelo que ele fez, devemos de nos manter puros para podermos ser os líderes como ele quer. Porque se formos impuros, não podemos ter essa posição de liderança. Por isso, devemos nos purificar como ele é puro. Por isso é que lemos em 1 João capítulo 3, versículo 3, há pouco. Mas deixe-me ler de novo. 1 João capítulo 3, versículo 3, diz assim: E assim mesmo se purifica todo o que nele tem esta esperança de virmos a ser filhos e filhas dele, assim como ele é puro. Porque quando nos purificamos, demonstramos a gratitude pelo que ele fez por nós, para sermos filhos e filhas de Deus. E por isso podemos ser esses líderes, porque somos bons exemplos. Somos bons exemplos. Queridos irmãos, para estar com Ele, para sermos membros da sua família, para estarmos no reino de Deus, é uma chamada tão grande, tão alta. É uma chamada muito, muito alta. É uma, como diz, é uma honra tão grande. É uma honra tão grande de sermos chamados. E por isso devemos de estar gratos por esta grande chamada. Nós somos chamados por Ele para nos ajuntarmos a Ele e por isso precisamos de estar puros. Vejam comigo, se faz favor, em 1 Coríntios, capítulo 6. 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim no versículo 17 a 20. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Estamos unidos com Ele na família dele e esta é uma grande chamada que temos. Fugir da impureza. Não sejam puros, principalmente da impureza sexual. Fugir dessa impureza.
qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade, isto é, que tem uma impureza sexual, peca contra o próprio corpo. Porque a imoralidade sexual afeta o nosso corpo, afeta a maneira como somos. Acaso não sabeis que o vosso corpo é o santuário do Espírito Santo? Nós somos o santuário onde o Espírito de Deus vai viver dentro de nós. A mente de Deus, o poder de Deus vai viver dentro de nós. A maneira de Deus pensar, viver dentro de nós. E por isso, queridos irmãos, isso é uma grande chamada para o próprio Deus, a própria mentalidade de Deus, estar em nós, viver em nós através de Jesus Cristo. Queridos irmãos, Deus vive em nós. Isso é uma grande chamada para sermos o santuário de Deus. Essa é uma grande chamada que recebemos, que temos. Vejam, por exemplo, também em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 a 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas que grande chamada isto é, queridos irmãos. É uma chamada enorme do que nós somos. A fim de proclamares as virtudes, isto é, a fim de proclamares as grandes ações, a honra, o louvor daquele que vos chamou das trevas, isto é, da escravidão do pecado, para a sua maravilhosa luz, para estarmos na luz. E como estamos na luz, agora somos exemplos na luz, exemplares para outros olharem. E por isso precisamos de ser um bom exemplo. Queridos irmãos, nós estamos aqui como chamados de Deus, simplesmente pela graça de Deus, pela bondade de Deus. E isso não é nada que nós possamos aceitar como coisa casual. Isso é uma coisa muito importante. É uma grande benção, porque nós temos acesso à árvore da vida para vivermos eternamente. Temos acesso ao livro da vida. E por isso é uma benção de podermos vir a ser um exemplo à luz de Deus, porque fomos chamados para estarmos nesta luz, para a sua maravilhosa luz. E isso é uma grande razão de dar glória a Deus e de lhe agradecer. E por isso, a nossa resposta, a nossa maneira de demonstrar esta gratitude por esta grande chamada é de começarmos a pôr mais e mais de dia em dia a mente de Deus na nossa cabeça. De termos mais a mentalidade, o sentimento de Deus. O sentimento de Cristo. Para sermos mais e mais como Cristo é. Leiam comigo, se faz favor, em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3, versículo 1 e 2, que diz assim: Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto. Buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Queridos irmãos, precisamos de pôr na nossa mente, precisamos de pôr mentalmente, pensar de dia a dia, meditar de dia a dia nas coisas de Deus, na lei de Deus. E isto é que nos ajuda a vencer. Isto é o que nos ajuda a vencer. Pôr estes pensamentos positivos e limpos na nossa mente.
Por isso é que diz um bocadinho mais adiante, no versículo 5, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E depois diz as coisas que devemos pôr de fora na nossa vida, mas que devemos pôr o novo homem, como diz no versículo 10, e vos revestistes do novo homem, que se refaz, isto é, que é feito de novo, para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nós devemos pôr a imagem de Jesus Cristo, a imagem de Deus. Ele foi o que nos criou. Devemos ter a mente, o sentimento de Cristo em nós. Devemos ter a imagem daquele que nos criou, a imagem de Cristo. Devemos ser uma imagem de Deus, de Cristo. Queridos irmãos, e por isso, depois descreve, no versículo 12 adiante, revestimos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Queridos irmãos, estas coisas que devemos ter e pôr na nossa vida. E depois diz, no versículo 14, diz assim, acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Acima de tudo, por o amor. O amor, Deus é amor. Deus é bondade. Deus é bom. Deus nos ama. E isto, por causa disso, devemos estar gratos. Gratos. Diz assim, acima de tudo, porém, esteja o amor, que é um vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, à qual também fostes chamados em um só corpo. E sede agradecidos. Sejam gratos. Demonstrem gratitude. Sejam agradecidos. E tudo o que fizeres, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus. Dando graças a Deus sempre. Queridos irmãos, uma atitude de gratitude demonstra uma atitude do coração e da mente que é de Deus. Uma atitude de amor, uma atitude de gratitude, uma atitude de bondade que é de Deus. Ao fim de contas, demonstra o coração e a mente de Deus, que é a mesma mentalidade, a mesma mente. Por isso é que diz, buscai as coisas lá do alto, que é basicamente o amor e a ação de graças, dando graças a Deus Pai, que nos deu o seu Filho e tudo vem por Ele. Queridos irmãos, quando nós dizemos obrigado, Deus, quando dizemos obrigado, quando demonstramos gratitude, nós estamos a copiar a Deus. Nós estamos a ser como Deus é. Por outro lado, quando não dizemos obrigado, quando as pessoas nos dão as coisas e não sabemos dizer obrigado, ou esquecemos de dizer obrigado, demonstra uma atitude de desprezo. Uma atitude de rejeitar a Deus. Queridos irmãos, nós devemos ser como Ele. Nós devemos ter a mente nas coisas lá do alto. Por isso, o oposto de gratitude é desprezo. É demonstrar um desprezo para o que as outras pessoas nos dão ou fazem por nós. Não é ver a graça do que eles fizeram por nós, não é reconhecer essa graça. Leiam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 15 e 16. Diz assim: Hebreus 12,
versículo 15 e 16. Entretanto, atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, separando-se da graça, da bondade de Deus para conosco, nem haja alguma raiz de amargura. Amargura. Se uma pessoa está grata, não tem amargura. Que brotando vos perturbe, por meio dela muitos sejam contaminados, nem haja algum impuro ou profano como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. O Esaú desprezou a sua primogenitura. Desprezou. Não demonstrou gratitude por ser o primeiro filho. Desprezou esse direito de primogenitura. E por isso foi profano ou impuro. Veem que uma atitude de gratitude é diretamente ligada a ser puro. A ser puro. Queridos irmãos, nós devemos de reconhecer o que Deus fez por nós e não termos vergonha dele. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vejam no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Detêm a verdade, escondem a verdade, não amam a verdade por causa da injustiça. Porquanto, diz assim, porquê? Ora, se olharem um bocadinho antes, diz assim, pois não me envergonho do Evangelho, no versículo 16, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro judeu e também do grego. Ele não tinha vergonha do Evangelho. Vocês têm vergonha do Evangelho. E por isso é que ele diz, a ira de Deus se revela contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade. Porquê? Porque não querem saber a boa nova do reino de Deus. E impedem esta verdade. E depois continua. No versículo 19. Portanto, o que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Queridos irmãos, Esaú desprezou a verdade. Desprezou a primogenitura. Nós, queridos irmãos, não devemos de desprezar a verdade. Não devemos ter vergonha da verdade. Porque, diz assim o versículo 20, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Não têm desculpas. Queridos irmãos, nós não queremos ser entre esses. Não queremos ser dentre esses. Portanto, ou porquanto, versículo 21, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram. Não lhe deram glória, não o reconheceram, não deram reconhecimento a ele, ao que ele fez. Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Nem deram graças a Deus. Não demonstraram gratitude. Queridos irmãos, nós sabemos que Deus fez estas coisas, não devemos ter vergonha, mas reconhecer que Ele é e dar graças, dar o louvor, como lemos no primeiro mandamento da lei de Deus, é porque Ele nos libertou da escravidão, do pecado. Devemos de reconhecer que Ele é o Senhor, não devemos ter outros deuses, e dar graças a Ele, e dar louvor a Ele, e dar honra a Ele. Mas eles não o glorificaram como Deus, como diz aqui no versículo 21 de Romanos 1, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Deus revelou a eles próprios e eles não aceitaram isso. Deus revela a nós
E por isso devemos ser gratos por causa disso. Quando não somos gratos, desprezamos a Deus. E quando desprezamos a Deus, não o glorificamos e não damos graças a Ele. E essas pessoas, porque não amaram a verdade, foram enganadas. Foram enganadas, como diz assim, tornaram-se nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Ficaram enganadas. Quando não amamos a verdade, estamos a enganar a nós próprios. Por isso, queridos irmãos, nunca se esqueçam do que devemos estar gratos. Olhem como a gratitude é importante a Deus. Vejam comigo aqui 3 salmos, brevemente. Primeiro, Salmo 50. Salmo 50. Salmo 50, versículo 7. Salmo 50, versículo 7, diz assim: escuta, ó povo meu, e eu falarei, ó Israel, eu testemunharei contra ti. Eu sou Deus, o teu Deus. E depois diz assim, no versículo 12: se eu tivesse fome, não te diria, pois o mundo é meu, e quanto nele se contém. Acaso como eu carne de touros? Ou bebo sangue de cabritos? Versículo 14 de Salmo 50. Oferece a Deus sacrifício de ações, de graças e cumpre os teus votos para com o Altíssimo. Oferece a Deus sacrifício de ações, de graças. Queridos irmãos, dizer obrigado é como se fosse um sacrifício que estejamos a fazer a Deus, que é um sacrifício de bom aroma, agradável a Deus. E devemos de oferecer a Deus graças e cumprir as nossas promessas. Nossa promessa é ao batismo, que fizemos uma promessa que vamos obedecer a Deus. E por isso, queridos irmãos, essas são as promessas que fizemos. Queridos irmãos, é muito importante que nós nos mantenhamos no caminho certo e dar a Deus sacrifício de ações de graças. Vejam também no Salmo 100. O Salmo 100, vamos ler em segundo lugar um outro salmo, um segundo salmo que quero ler para vocês, que é o Salmo 100. Diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Porquê? Porque estamos gratos e queremos agradecer e cantamos e alegres porque estamos gratos a dar graças a Ele. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai pelas portas, por suas portas, com ações de graça. Entrai pelas portas onde Deus está, dando graças, com uma atitude do coração e mental de gratitude. E nos seus átrios, com hinos de louvor. Vê-se uma vez mais, louvor, honra, glorificação é ligado a dar ação de graças. Rendei-lhes graças e bendizei o nome. Porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. E o terceiro salmo que quero que vocês vejam aqui é Salmo 107, versículo 21 e 22, que diz assim: rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens. Ofereçam sacrifícios de ações de graça e proclamem com júbilo as suas obras. Queridos irmãos, vemos que é extremamente importante a Deus nós darmos ações de graça. Não é só um dia de guardarmos um dia, não, mas é de lembrarmos constantemente, diariamente, de que precisamos ter esta atitude de gratitude de dia a dia, pois é um aroma agradável a Deus. Vejam comigo, se faz favor, em Levíticos 22, 29. Levíticos 22, 29.
Levíticos 22, 29. Diz assim: quando oferecer sacrifício de louvores ao Senhor, sacrificareis da vossa vontade, como diz na Almeida Revista e Corrigida, e na Almeida Corrigida e Fiel. Quando oferecer sacrifício de louvores ao Senhor, sacrificareis da vossa vontade. Quando vocês oferecem sacrifícios ao Senhor, sacrifício de louvores, sacrifício da ação de graça, façam isso de livre vontade. Não é que uma pessoa diz, você tem que fazer. Você quer fazer. Façam isso de livre vontade. Porque demonstra uma atitude mental e do coração que é agradável a Deus. Queridos irmãos, nós hoje vimos 4 áreas para estarmos gratos e demonstrar essa gratitude de 4 maneiras nessas 4 áreas. Primeiro, dissemos que estamos gratos da escravidão do pecado, pelo dom grátis do sangue de Jesus Cristo, da vida de Cristo. E por isso falamos acerca de que vocês precisam de estudar acerca de Jesus Cristo, quem Ele é, a verdadeira história, e pôr Deus primeiro na vossa vida. Depois vimos como uma segunda área para estarmos gratos é para apreciarmos o descanso desta escravidão que temos, o descanso do sábado, para pararmos de trabalhar e podermos descansar. E vimos também que temos um estudo bíblico nesse assunto, a provar a vocês como o sábado é o dia de Deus. Para nós descansarmos, e vimos também o sábado, aponta como uma sombra para o sábado milenial, que é vindouro, e para o sábado eterno, que é o reino de Deus vindouro também. E, queridos irmãos, depois vimos que, por causa disso, para demonstrar respeito a isso, precisamos de guardar o sábado, demonstrando esse respeito e essa gratitude a esse descanso que recebemos. Em terceiro lugar, vimos a importância da família. E por isso que é importante a nós purificarmos e vivermos uma vida limpa. Nós também temos um estudo acerca do casamento e da família, que recomendo que vocês baixam ou leiam e estudam. Também um estudo muito compreensivo acerca de vários assuntos, de como viver do namoro e o casamento e da família e como ter um casamento feliz. Recomendamos a você estudar isso e comparar isso da Bíblia. E para demonstrar a nossa gratitude a isso, nós vimos que é importante demonstrar na nossa vida que somos puros. E em quarto lugar, demonstramos que precisamos de ter uma gratitude pela grande chamada de Deus. A grande chamada, porquê? Porque somos chamados para sermos filhos e filhas de Deus. E isso é o nosso destino. E nós, uma vez mais, temos um estudo bíblico acerca de qual é o seu destino, para vermos esta grande chamada de Deus e de sermos filhas e filhas de Deus no reino de Deus. É uma grande chamada que temos para nós e que devemos estar gratos. E por demonstrar essa gratitude, por pondo em prática a mente de Cristo na nossa vida. Vimos esses 4 pontos. Ora, queridos irmãos, há muitas outras áreas em que você precisa de meditar na sua própria vida e considerar e dar graças a Deus de dia a dia. Vejam comigo como Paulo descreve este ponto importante em Hebreus capítulo 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15. Hebreus 13, versículo 15, ele diz assim: por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvores.
Por meio de Jesus, pois, oferecemos a Deus, ao Pai, sempre sacrifício de louvores, sacrifício de gratitude, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, isto é, que demonstram a nossa gratitude pelo que Ele faz por nós e fez por nós. Queridos irmãos, precisamos de ter sempre uma atitude de gratitude, pois isto é uma atitude de Deus, de amor e de bondade.